Universidade de Brasília, arte é movimento. Trabalho gera ciência e inovação. Ensino e pesquisa andam junto com mudança social. Saúde atravessa a educação. Desenvolvimento, preservação, cultura, tecnologia, tradição, conhecimento, extensão. Para você, o que é a UNB? Transformação. Evolução. Sonho. Conquista. Felicidade. Desafio. Diversidade. Conhecimento. Cultura. Acolhimento. Sustentabilidade. Vida. Oportunidade. Esperança. Futuro. É a extensão da minha casa. É um lugar de aprendizado. É um sonho de realização. A UNB é história de quem sonhou com uma universidade acessível, pública e de qualidade. De quem resistiu, insistiu e perdurou. Daqueles que debatem, enchem salas de aula, questionam, buscam conhecimento, geram inovação. Estão em campo, nos laboratórios, nas arenas ao ar livre, nos espaços culturais. A UNB é voz. Uma universidade em permanente diálogo com a sociedade, que abre espaço para participação, valoriza direitos conquistados, entra na luta por equidade e tem compromisso com a inclusão. A UNB é comunidade, no atendimento à saúde integral, na orientação e proteção às garantias legais, no compromisso com a ética na comunicação, no incentivo à leitura, das formas tradicionais à modernidade, no enfrentamento à desinformação. A UNB é fronteira, considerada a maior universidade do Centro-Oeste. Está no centro da capital do país, nas pontas do Distrito Federal, no entorno de Brasília, em outros estados. Cruza limites geográficos, encurta distâncias. É presença, mas também é tecnologia. E ecoa fora do Brasil, com reconhecimento internacional. A UNB é vida, de quaisquer espécies, dos diferentes biomas, da terra, da água, do ar. Daquele que requer o cuidado doméstico, dos que vivem em rebanhos ou nasceram para a liberdade. A UNB é busca pela preservação, pela justiça socioambiental. É alimento, que vem da mata, nasce no campo, vira remédio, motiva pesquisa, traz formação. A UNB é gente, uma universidade sem portas, aberta a pessoas de todas as origens, de todas as idades, das diferentes nacionalidades. Uma universidade que abraça o nascer, celebra o envelhecer, comemora as raízes, exalta a diversidade dos povos, a pluralidade de pensamentos. Olha o passado para projetar o futuro. Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a todos que ocupem os seus lugares e aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem os seus aparelhos ou mantê-los em modo silencioso. Obrigada. O cerimonial da Universidade de Brasília tem o prazer e a honra em dar início à cerimônia de abertura da palestra com o Prêmio Nobel de Química do ano de 2004, Dr. Aaron Ciechanover. Este evento é uma realização da Nobel Prize e AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Brasília, e conta com o apoio da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, ADUMB. Para compor a mesa desta solenidade, convidamos diretor executivo da área médica da AstraZeneca Brasil, senhor Marcelo Horácio. Diretor científico da Nobel Media, senhor Adam Smith.
Ministra da Embaixada do Reino Unido no Brasil, Excelentíssima Senhora Liz Davidson. E a reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão Moura. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença do assistente de pesquisa da Embaixada da Suécia em Brasília, excelentíssimo Pedro Lima. Embaixador do Estado Plurinacional da Bolívia, excelentíssimo senhor José Kim Franco. Ministro Conselheiro da Delegação da União Europeia no Brasil, excelentíssimo senhor Alejandro Zurita. Ministra Conselheira da Embaixada de El Salvador, excelentíssima senhora Marcela Rendeiros. Representando a presidência do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, doutor Alexandre Cavalca Tavares. E o presidente da Associação dos Docentes da UNB, professor Virgílio Caixeta Arraes. Gostaríamos ainda de agradecer a presença de todos os decanos, diretores e coordenadores de faculdades e institutos da Universidade de Brasília, além de professores e servidores. Para dar as boas-vindas aos presentes, convidamos para tomar a palavra o diretor executivo da área médica da AstraZeneca Brasil, senhor Marcelo Horácio. Bom dia, pessoal. É com grande prazer que eu estou aqui hoje. Em primeiro lugar, não sei se todos sabem, mas eu fui professor universitário por 20 anos na Universidade do Rio de Janeiro. Então, voltar ao ambiente universitário é uma coisa que é muito preciosa para mim. E agora, em nome da AstraZeneca, eu queria agradecer à Universidade de Brasília por nos dar a oportunidade de trazer o Nobel Prize esse ano. Aqui é o professor Aaron para falar sobre o Biquitina. O Prêmio Nobel Initiative é um prêmio que já vem sendo organizado desde 2014 aqui no Brasil. A UNB tem participado dos 3 primeiros anos e tem sido um grande sucesso. Além da UNB, outras universidades como a USP, institutos importantes como a Fiocruz, o Instituto Nacional do Câncer, também têm tido oportunidade dessa interação. Então, eu espero que todos tenham um grande evento, que aproveitem a oportunidade, porque, mais do que a ciência per se, é a inspiração que nos traz um grande pesquisador como o professor Aaron, em termos de jornada da sua vida. Então, mais uma vez, agradecer e celebrar junto com vocês o aniversário, 55º aniversário da Universidade de Brasília. Muito obrigado, em nome da AstraZeneca, e tenham um bom evento. Passamos a palavra ao diretor científico da Nobel Media, senhor Adam Smith. Thank you very much indeed. Good morning, everybody. On behalf of everybody at Nobel Media, I'd like to welcome you to this morning's lecture, which, as you see, Minhas boas-vindas a essa palestra, que é parte da iniciativa de inspiração do Prêmio Nobel, em colaboração com Nobel Media e AstraZeneca, desde 2010, com a intenção de levar ganhadores de Prêmio Nobel para interagir ao redor do mundo, principalmente com jovens. E nós já visitamos a Coreia do Sul, China, Japão, Índia, Rússia, vários países na Europa, Estados Unidos e Brasil 3 vezes já. E é um grande prazer estar aqui pela 3ª vez na UNB. Muito obrigado por nos receber. Eu queria dizer, maravilhoso um auditório tão cheio.
É fantástico, é tão bom que eu queria fotografá-los. E eu queria mandar essa foto para Estocolmo para mostrar o que essa iniciativa gerou aqui. Então, todo mundo diz Nobel Prize. Fantástico. Eu vou tirar outro, né? Porque vocês são tão bons. Nobel Prize, todo mundo. Obrigado. Então, como o Marcelo disse, nós os incentivamos a ouvir atentamente, Aaron, tanto sua história pessoal, e a inspiração que ele traz. Vamos passar um tempo aqui para perguntas e respostas, e eu gostaria que os mais jovens fizessem perguntas. Informamos que a UNB-TV está transmitindo o evento pelo com o público acompanhando também a transmissão pelo Anfiteatro 10 da Universidade de Brasília. E aqueles que quiserem acompanhar a tradução simultânea, a AstraZeneca disponibilizou uma cabine na área externa do auditório para que todos possam acompanhar tanto a palestra quanto a apresentação. Com a palavra, a ministra da Embaixada do Reino Unido no Brasil, excelentíssima senhora Liz Davison. Good morning, everyone. I'm delighted to be here at UNB on behalf of the British Embassy. Em nome da Embaixada Britânica, a troca de experiências e informações entre o Reino Unido e o Brasil no setor de saúde tem sido muito importante há muitas décadas, tanto para o setor público quanto privado. No setor privado, há muitos atores britânicos que contribuem para o desenvolvimento no Brasil no momento, e a AstraZeneca é um exemplo fantástico disso, com seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento. No setor público, o governo britânico oferece bolsas de mestrado aos brasileiros em instituições britânicas, e nós também apoiamos os esforços da AstraZeneca no estabelecimento de cooperação científica. Temos um programa de pós-doutorado no Reino Unido, por exemplo. Então, essa colaboração com a UNB e com a Nobel Prize Inspiration Initiative é maravilhosa, e eu estou ansiosa por iniciarmos aí a nossa discussão com o professor Aaron. Ouviremos agora a magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão. Bom dia. Acho que assim está melhor. Bom dia, agradeço e parabenizo a iniciativa, a presença de todos. Agradeço particularmente o doutor Tichanover, treinei algumas vezes. Para a Universidade de Brasília, bom, dou também as boas-vindas às autoridades presentes, decanos, toda a comunidade, também os membros da sociedade que conseguiram entrar. Infelizmente, ainda tem gente de fora, mas o que é muito bom, porque mostra como a ciência ainda une a sociedade. No Brasil, as principais pesquisas são feitas nas universidades públicas, nas universidades federais e estaduais. Mesmo com muitas dificuldades ao longo dos anos, nós continuamos fazendo pesquisa de alto nível. A Universidade de Brasília é uma das principais universidades do Brasil e da América Latina. É uma universidade que tem mais de 100 programas de pós-graduação, 150 programas de pós-graduação, 40 mil alunos de graduação, 8 mil alunos de pós-graduação, 150 cursos de graduação, uma universidade que tem nota máxima nos indicadores acadêmicos no país, e uma universidade que ainda não tem um prêmio Nobel. Queremos que iniciativas como estas sejam motivadoras para os nossos cientistas, para os nossos professores, para os nossos estudantes, para que a sociedade de Brasília, a sociedade brasileira, cada vez se interessem mais pela ciência
que vejam na ciência e na universidade o local, a forma de fazer a mudança do mundo. Por isso, para nós, é fundamental eventos como este. Já falei para o Dr. Adam Smith que gostaríamos de ter um evento deste por ano na Universidade de Brasília. Estamos à disposição para trazer um prêmio Nobel para a UNB todos os anos. Também dentro de um esforço de internacionalização, de aumentar as parcerias com os nossos parceiros internacionais. Por isso, este evento é fundamental e espero que todos aproveitem ao máximo, que tirem daqui a motivação para continuar as pesquisas e para continuar fazendo a diferença no país e no mundo, como a Universidade de Brasília tem feito nesses 55 anos. Tenham um excelente evento. Neste momento, desfaz-se a mesa de abertura. Agradecemos a presença das autoridades que a compuseram e solicitamos que retornem aos seus lugares na plateia. Para ministrar a palestra O Sistema Proteolítico Ubiquitina, de mecanismos básicos a doenças humanas até o desenvolvimento de medicamentos, convidamos ao palco o Prêmio Nobel de Química do ano de 2004, Dr. Aaron Ciechanover. Well, good morning or good afternoon. It's wonderful to see such a packed hall, really exciting. What I want to do with you today is to tell you the story of the discovery of the ubiquitin system. And I think it's an interesting story that starts with curiosity, with asking a question, first identifying a question, then putting the system, the experimental system, a formulação de um sistema experimental. E, bem, não é nem o final, é um novo começo, que é o desenvolvimento de diversos medicamentos que já são utilizados ao redor do mundo, salvando vidas, melhorando a qualidade de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, é uma história longa. Vamos tentar resumir. É uma história de quase 40 anos. Eu comecei minha jornada aí em meados da década de 70, e já estamos em 2017, então quase 40 anos de trabalho. Mas é um trabalho muito interessante, uma história interessante. Então, com menos jargão e mais um foco maior nos princípios da descoberta e o que essa descoberta acarreta. Então, o que vocês veem aqui é minha cidade, a cidade de Haifa. Não sei se alguém já ouviu falar, é uma pequena cidade aí com uns quartos de milhões de pessoas aí no Mediterrâneo. É uma cidade linda com vários morros, né? Temos aí a escola de medicina.
A escola de medicina está à esquerda. É esse prédio branco aqui. E a história é a história da degradação da proteína. Como as proteínas se degradam nas células. Como nós destruímos nossas próprias proteínas. E a pergunta, no início, se a proteína era destruída, né? As pessoas presumiram por muitas décadas que nós nascemos com 2, 3, 4 quilos, crescemos até a idade de 16 a 18 anos, chegando ao nosso peso, né, final, e aí carregamos todas as nossas proteínas a partir desse ponto até a nossa morte. Então, as proteínas são componentes muito importantes que formam as nossas funções. Todas as nossas funções são mediadas pelas proteínas. A hemoglobina, que carrega o oxigênio ao trato digestivo, aos rins, ao pulmão, o cérebro, tudo trabalha com base nas proteínas. O DNA é importante, mas o jogo está sendo jogado pelas proteínas. E as proteínas são muito sensíveis. São sensíveis a mutações, sensíveis à radiação, sensíveis à temperatura. Então, pensem, se você deixa um pedaço de carne numa mesa por algumas horas, ele desaparece, você não pode usar mais. Ainda assim, a nossa carne, que é parecida com a carne que ingerimos, a não ser pelo fato de que a carne que ingerimos vem do gado ou dos peixes. E a nossa carne é viva. Estamos vivendo num ambiente de 37 graus, que é deletério para as proteínas, e não pensamos sobre isso. É um ambiente ruim para as proteínas. Então, as proteínas sofrem danos o tempo todo enquanto falamos. Portanto, precisamos de um mecanismo para remover constantemente, online, essas proteínas danificadas. Pensem sobre o oxigênio. Nós não pensamos sobre isso, mas são os elementos da vida, que são temperatura e oxigênio, que também são os elementos mais deletérios para a vida. Portanto, há um equilíbrio interno entre a necessidade de viver nesse ambiente de 37 graus. 37 graus é resultante da evolução. É a temperatura ótima para que as reações bioquímicas ocorram. Mas, ao mesmo tempo, esses elementos são tóxicos também para as nossas proteínas. Portanto, a natureza teve que evoluir de maneira muito sofisticada para que consigamos remover as proteínas que foram danificadas pela temperatura, pelo oxigênio e por outros fatores. Mas essa não é a história inteira. Nós também temos que remover proteínas que não são mais necessárias. Podem ser funcionais, saudáveis, mas ainda assim temos que removê-las. Pensem no inverno. Temos a gripe, temos anticorpos. E o que fazemos com os anticorpos? Nós vivemos com eles até o próximo inverno? Não, nós os removemos, não precisamos deles mais. E nós removemos os fatores de transcrição também. Então, o mesmo é verdadeiro para vários processos. Pensem sobre a divisão celular no nosso corpo. A divisão celular é liderada pela proteína. Então, tudo revolve ao redor da proteína. A proteína é a língua que a natureza fala. E pensem sobre as células que estão dividindo. São as proteínas que estão envolvidas. Parece com os mecanismos de um carro. E nós também, às vezes, temos um som dentro do carro. Mas os controles mais importantes são o acelerador e o freio. Então, o acelerador e o freio são uma analogia para essas proteínas. E uma vez que a célula divide, temos que controlar esse processo. Então, destruímos algumas proteínas do acelerador que estão funcionando e não queremos que elas funcionem constantemente. Queremos interromper essa divisão celular às vezes. E quando a célula quer se dividir novamente, nós
retiramos algumas proteínas, ressintetizamos algumas outras proteínas. Então, há vários motivos pelos quais temos que ser dinâmicos nesse processo para destruir proteínas que são benéficas ou que já cumpriram sua função e que não são mais necessárias. E com relação aos números, quanto? Quanto por dia? Muito. Estamos destruindo por dia cerca de 5 a 7% de nossas proteínas. De 5 a 7%, o que significa que dentro de 20 dias ou 30 dias nós removemos todas as nossas proteínas. Não é exatamente assim. Algumas das proteínas são recicladas várias vezes durante uma hora. Nós reciclamos essas proteínas por hora, mas algumas proteínas têm uma vida mais longa, por exemplo, a hemoglobina, que dura por 120 dias, mas, em média, estamos substituindo essas proteínas a cada 2 ou 3 meses. E qual que é o foco aqui? Eu posso lhes dizer que a cada mês nós temos novas proteínas no nosso corpo, completamente novas. E é uma imagem, quando você se olha no espelho todo dia, você sempre vê a mesma coisa, mas a química nos diz que não é o mesmo rosto. Se você pega uma amostra das proteínas e envia para um laboratório, e há várias maneiras de fazer esse experimento, os químicos nos dirão que as proteínas que você tem hoje são 7% diferentes das proteínas que você tinha ontem. E essa dinâmica gera ou levanta várias questões. Se hoje eu não sou o mesmo do que eu era há 3 meses atrás, então quem sou eu? É engraçado, mas ao mesmo tempo é uma pergunta muito séria, porque eu acredito, e você acredita, que você era o mesmo que era há 3 meses. Você ama as mesmas pessoas, a sua memória está igual, você viaja, você cria novas memórias, você esquece outras, mas basicamente somos os mesmos. Então, o que ocorre? Por que mudamos o hardware, mas ainda assim permanecemos os mesmos? Essa é uma pergunta biológica muito importante que ainda não entendemos. Existem várias hipóteses do porquê nós somos os mesmos, mas não somos, essencialmente. Mas pensem sobre o computador. Se o computador está funcionando e você compra exatamente o mesmo computador, você tem que retirar o software do computador antigo e passá-lo para o computador novo. Mas nós carregamos o nosso software constantemente, apesar do fato da gente mudar o hardware constantemente. E essa não é uma questão biológica simples de forma alguma, mas esse é o fato. E não devemos lidar com a parte filosófica, mas sim lidar com o mecanismo fundamental. Atualmente, sem entrar em muitos detalhes, há 3 mecanismos principais de destruição. Isso não era conhecido há várias décadas atrás, as pessoas não prestavam muita atenção à destruição. Isso era desconsiderado por causa do código genético, porque somos seres humanos e não animais, como cachorros ou gatos. Como é que isso está evoluindo? E as proteínas, basicamente, ocupam essa comunidade. E pouquíssimas pessoas se importavam com a destruição. Atualmente, a destruição é uma estrela na parte da pesquisa e ocupa um espaço igual. Claro que é difícil de comparar com a construção, mas nós entendemos que a construção depende da destruição. Nós estamos renovando as nossas células e há 3 sistemas que estão envolvidos na destruição. Todos receberam o prêmio Nobel para diferentes aspectos. Um deles é a lisosoma e a autofagia. A lisosoma, o prêmio Nobel foi oferecido a Christian de Dief na década de 70. E depois a autofagia o prêmio Nobel foi concedido a um japonês. E depois, em 2002, nós tivemos o prêmio Nobel concedido a um cientista que focou sua pesquisa na apoptose.
no sistema de destruição. Vamos falar um pouquinho sobre por que estamos degradando as proteínas. Isso envolve o controle da qualidade. E o fundador dessa área era um alemão judeu trabalhando nos Estados Unidos, porque ele foi despedido de seu emprego em Freiburg, na Alemanha, quando os nazistas tomaram o poder, e ele foi para a Universidade de Colômbia, em Nova York, Schleicher, e ele descobriu que as proteínas eram dinâmicas. Ele não sabia nada sobre o mecanismo, ele descreveu o fenômeno. E, ao fazer pesquisas básicas, ele verificou que os aminoácidos são incorporados nas proteínas e gradualmente são retirados. Então, eles entram e saem. E ele descreveu o fenômeno que ele descreveu como o estado dinâmico dessas moléculas. Ele descreveu para os lipídios, os açúcares, e ele não viu as implicações de sua descoberta. Depois tivemos Christian de Duve, que eu mencionei já, e ele descobriu a lisosoma. Então, ele é um belga, trabalhando em Louvain, na Bélgica. Depois ele foi para os Estados Unidos, para Nova York, para trabalhar na universidade. E ele descobriu a lisosoma. E é uma organela dentro da célula que digere as enzimas que destroem tudo. Destroem os nucleotídeos, os lipídios, as proteínas, os açúcares. Mas a lisossoma não é específica. Ela age, é muito difícil ver aqui no slide. Se vocês conseguirem visualizar aqui a seta à esquerda, do lado esquerdo da imagem, vocês verão que a lisossoma retira partes da citossoma. Então, engole parte do citosol, e aqui vocês podem ver essa parte à direita. Isso aqui abre e puxa o conteúdo do citosol para a lisossoma para ser degradado. Mas isso não pode ser específico. Se eu entrar aqui com uma sacola de nylon tentando capturar ar, o ar será composto de nitrogênio, oxigênio, CO2, não será diferente do ar que estamos respirando, esse ar dentro do saco de nylon. Mas esse saco conterá todas as 20 mil proteínas dentro da célula. Todas serão destruídas. Portanto, há uma atividade celular. E o Christian de Duve não pensou sobre isso. Ele pensou, mas não tinha uma resposta para isso. E quando começamos a trabalhar com esse sistema na década de 70, com a lisossoma, que era apenas uma resposta parcial ao processo destrutivo, nós vimos isso. Deveria ocorrer alguma outra coisa. A lisossoma degrada a proteína de maneira não seletiva, mas há algo faltando nessa equação. E o que estava faltando era um mecanismo que é muito específico. Vocês podem imaginar que há bilhões de moléculas de proteínas de diferentes espécies e há 20 mil diferentes proteínas. E cada uma tem 2 milhões ou 10 milhões de moléculas, não importa. Qualquer enzima tem milhões de moléculas. E uma delas, apenas uma delas, é degradada pela radiação ou por qualquer outro fator. E você tem que pegar uma única molécula, você tem que detectar aquela molécula, pegá-la e degradá-la. E a célula acaba a divisão e daquelas 20 mil proteínas, apenas uma precisa ser degradada. Todas essas moléculas têm que ser degradadas em um certo momento para que você possa evitar esse processo. E você precisa de um mecanismo muito seletivo para conseguir pegar uma população de 20 mil outras populações para que você consiga realizar essa função. Então, deve existir um mecanismo muito sofisticado e o mecanismo deve ser citosólico, não pode ser uma organela.
deve ser um policial que vai ficar vigiando a célula e vai encontrar aquele ladrão que está flutuando ali na célula. Portanto, nós sabíamos que deveria haver algo faltando. Precisava ser algo muito específico, sabíamos que não poderia ser uma organela, uma lisossoma. Deveria poder acessar todos os compartimentos de uma célula. Então, com essas premissas, bom, isso já nos dá uma lição de que sempre que você pega uma questão biológica, você talvez tenha que devotar mais tempo pensando do que resolvendo, pensando na pergunta do que resolvendo, porque uma vez que você tem a pergunta em mente, a solução fica mais fácil, aí você formula um sistema e você resolve. Mas pensar sobre o problema, estar convencido de que ele existe e saber para onde ir, essas são as questões fundamentais no processo de pensamento na biologia. Então, uma vez terminada essa etapa de sentar no laboratório, identificando todos os lisossomas, estávamos a caminho. Nós pegamos as células vermelhas maduras e eu e meu colega somos médicos, então nós pensamos em um sistema mais relacionado à medicina. Nós estávamos imaginando aqui duas razões, né? Voltando àquele pensamento da biologia, né? Com relação a essas hemácias. Primeiro nós temos que formular a pergunta, depois formular o sistema para resolver experimentalmente, porque qualquer pessoa pode dizer, o grande problema na biologia é resolver o problema do câncer, mas aí você precisa de um sistema biológico bom, ou uma pergunta que perturba todo mundo, né, é conseguir viver 200 anos em vez de 100 anos. Mas como fazer? Não sabemos ainda. Então, a questão passa a ser formular a pergunta certa e perguntar-se se esta pergunta pode ser respondida com as ferramentas experimentais existentes à disposição. Então, você tem que pensar na biologia de uma forma mais ampla para poder, não diria ter sucesso, mas para poder avançar. Então, nós pegamos essas hemácias novas, primeiro porque não tem mais lisossoma, porque isso foi expelido no momento da diferenciação. Tipicamente, o que acontece é que o barulho é mais forte do que o sinal. Então, o sinal é um sinal é um ruído de fundo, né? Alguém toca o violino, por exemplo. Você não consegue ouvir o violino por causa do barulho, né, no ambiente. Então, o lisossoma se degrada e nós queremos estar, então, num ambiente livre de lisossomas. Nós também pegamos esse sítio reticular porque ele degrada todo o seu maquinário muito rapidamente. Então, você pega as hemácias maduras, por exemplo, são células muito primitivas. A hemoglobina, que carrega o oxigênio, né, do pulmão para todos os tecidos e depois transporta o dióxido de carbono para ser expelido para fora do nosso corpo. Então, é uma proteína muito importante, mas tem outras proteínas. Ele não tem um núcleo, ele não tem mitocôndria, ele tem muito pouco maquinário, digamos assim. Tem a função de gerar energia e manter a flexibilidade da membrana. Então, nós sabíamos que o lisossoma não nos perturbaria com relação ao fundo e também ele já degrada proteínas. Então, nós achamos que seria a célula ideal. E, na verdade, nós encontramos lá e publicamos o primeiro paper em 1978. Esse foi o meu primeiro. Esse é o paper inicial do sistema da ubiquitina. E eu queria destacar duas questões aqui com relação a esse paper. Primeiro, o jornal, ele foi publicado no Biochemical and Biophysical Research Communications. É uma publicação de baixo impacto. Eles não publicam muito hoje. Na verdade, é uma publicação até meio esquecida, porque
Todo mundo quer publicar na Science, na Nature, e quer ter alto impacto, etc., nesses periódicos. Então, não é o caso deste periódico. Mas esse paper é um dos dois que nos trouxeram o Prêmio Nobel. O importante é o que, mas o importante é o que você publica e não onde você publica. Esse é um ponto. O outro ponto, que não foi engraçado na época, mas o meu nome ali está escrito errado. Meu último nome está errado. Não tem o C ali, né? Está faltando um C antes do H. O segundo C está faltando. Então, o que aconteceu é que o meu mentor estava nos Estados Unidos, eu mandei para ele o paper, eu era um jovem. Ele mandou para o editor sem revisão. Então, tem esse erro lá. Enfim, um C faltando. Mas quando eu cheguei na minha última promoção, na minha universidade, e eu escrevi por que eu achava que eu merecia a promoção e também descrevi o paper, um professor muito importante do meu instituto veio a mim e disse: esse paper não é seu. Então eu disse: como assim? Aí ele me mostrou: vamos lá no PubMed, vamos à base de computador, vamos colocar lá o seu nome, e você vai ver que o seu nome não está lá. E de fato não está lá. Digitamos. Mas como assim? Esse pessoal está doido? Esse pessoal do PubMed. Eles não estão loucos, talvez o paper não seja seu. Mas como assim? Vamos ao meu mentor, pergunta a ele quem é que fez o trabalho. Alguém com um nome muito parecido, mas sem o C. Eu nem sabia que tinha esse problema aí do C faltando, mas eu nem sabia até esse dia que tinha um problema aí no meu nome. Eu estou contando essa história porque isso é o jogo que mostra como estamos escravizados pela cultura bibliométrica. Somos escravos de computadores, nós simplesmente digitamos nomes e verificamos aí o fator de impacto, o fator H, enfim, e o resto a gente não se interessa. Então, isso é uma parte importante da discussão. Eu vou só mostrar um achado antes de passar para a segunda parte da minha palestra. Na bioquímica, a essência é purificação de proteínas, porque a ideia é que se você tem um relógio mecânico, como esse, eu sempre utilizo o relógio mecânico, eu não gosto de bateria. Eu acho que mecanismos são fascinantes, principalmente, enfim, os relojoeiros estão criando essas maravilhas há séculos e eu sou colecionador de relógios. E se você quer entender o funcionamento de um relógio mecânico, é muito fácil. Você tem que colocar um pano assim na mesa e você pega pequenas ferramentas minúsculas, né? Aí você desmonta tudo e depois você examina todas as partes e você monta de novo. E se funcionar, você entendeu. Então, a única forma de você entender um mecanismo é você desmontar e montar de novo, senão você nunca vai entender. E a mesma coisa na bioquímica. Você tem que desmontar o mecanismo e depois reconstruí-lo. E é isso que nós fizemos. Então, nós começamos a fracionar a atividade. E só para mostrar, no lisato, nós pegamos o citosol da célula e obtivemos uma boa atividade, que é, sem ATP, por exemplo, tem muito pouco, 1,5. E com ATP, nós temos 10% de atividade. Esse é outro ponto que eu esqueci de mencionar, que o sistema exige energia, o que é muito estranho inicialmente, mas é uma outra lição importante, porque lembrem-se que as proteínas são fonte de energia. A proteína é parte da nossa dieta e nos proporciona energia. 4 calorias por grama, lipídios têm 9 calorias, carboidratos têm 4 e a proteína também tem 4 calorias, né, por grama. Então, nós temos que colocar energia para destruir a proteína. Se você come um bom bife numa churrascaria brasileira,
brasileira, né? Nós criamos energia a partir dessa proteína. Então, quando nós comemos proteína na nossa dieta, nós geramos energia. Isso aí acontece dentro da célula. E, para sermos específicos, a célula sempre utiliza energia para controlar processos. Caso contrário, o processo seria... se esse processo não acontecesse no estômago, não teríamos células no corpo. Você está dirigindo um carro. Se você dirigir morro acima, é claro que você tem que acelerar, porque senão o carro não anda. Mas se você está descendo, você tem duas opções. Você desliga o motor, você tira o pé do freio, você não gera energia, você não consome combustível. Essa é uma opção, mas você vai bater. Agora, para poder dirigir morro abaixo com controle, você vai reduzir a marcha e você vai manter o pé no freio, e isso demanda mais energia do que subir. Por quê? Por causa do controle necessário. A mesma coisa acontece na célula. Para controlar processos, né, a célula precisa de energia. Então, é um processo que requer energia. Quando nós pegamos o lisato, nós temos, e colocamos ATP, nós temos uma atividade proteolítica muito boa. Aí nós queríamos entender o mecanismo, então nós começamos a fracionar de acordo com diferentes princípios bioquímicos e obtivemos diferentes frações. Então, a fração 1 não tem atividade, a 2 não tem, só um pouco, né, de atividade, e colocamos as duas frações juntas e nós conseguimos aí bastante atividade. Aí nós dissemos, nossa, isso é uma mudança de paradigma? Realmente, porque no mundo da proteólise, você precisa só de 2 para dançar o tango, né? Você precisa que a proteína seja degradada. Então, com esses 2 elementos, você pode dançar um tango. Aqui nós temos 3 elementos. Nós temos fração 1, fração 2 e essa combinação aqui. Da fração 1 e a fração 2 vem da célula, cada um contendo de 5.000 a 10.000 proteínas, porque a célula tem 25.000 proteínas. Nós fracionamos artificialmente em uma coluna. Ninguém nos disse que a fração 1 não tem um A e um B, ou não tem um A prime, enfim. Então, para resumir, eu passei a maior parte do meu PhD no laboratório fracionando, e chegamos a mais de 10 frações, não apenas a 1 e a 2, mas a história real enfim, mudou aí em 2000 com o projeto Genoma, e nós descobrimos que o nosso sistema continha cerca de 2.000 proteínas, 10% do genoma total humano. 10% é devotado a essa questão aí de lixo, né? de eliminação de lixo. Então, mais do que o que é devotado à síntese proteica, mais do que ao código genético como um todo. Isso mostra a importância. Você não pode comparar peras e maçãs, mas essa questão da degradação é fundamental. É um processo fundamental. Eu vou mostrar os princípios do sistema e aí a gente passa para a parte de medicina. Então, os princípios são os seguintes. Temos um substrato. Temos essa bola aí, né, de lã, né, que vai ser degradada. Então, substrato geralmente não é degradado, a não ser que sofra uma mutação. Ele tem que ser reconhecido pelo sistema. Aqui é o duplo fosforilado, né, que 2 grupos de fosfato que estão ligados aí a uma enzima chamada E3 ou ubiquity ligase, que pega a ubiquitina, que é ativada pela ATP, se liga a outra enzima chamada E1, se liga a outra chamada E2, e aí vai para o substrato. Então, a ubiquitina
está aí ligada ao substrato e é marcada para degradação através de um processo proteolítico. Então, a ubiquitina é um marcador, é uma cola que liga ao substrato e também a tesoura, né? A tesoura que vai cortar a proteína em pedacinhos. Então, a ubiquitina é o que nós chamamos de cola molecular. Ela traz esses dois elementos, o substrato e a tesoura, junta esses dois elementos para que seja cortado e somente nas proteínas que precisam ser degradadas. E o reconhecimento é feito aqui pelo enzima E3. E daquelas 2.000 proteínas no sistema, esse enzima E3, nós temos mais de 800. Por que precisamos de tanto assim? Para reconhecer as 20.000 proteínas diferentes da célula. Então, esses são os princípios do sistema. Alguma coisa acontece com a proteína, aí vem o policial e pega no flagra, aí o policial coloca as algemas, que é a ubiquitina, e leva embora no camburão para ser executado. Os princípios são engraçados, mas demorou muito tempo para entender o mecanismo do que está acontecendo. Como eu disse, em 2000, nós vimos esse panorama geral. Enquanto isso, a ubiquitina não ficou sozinha, e daí tivemos mais desenvolvimentos na década de 90, descobrimos outras proteínas, uma delas é a sumo. Vocês podem ver aqui uma luta de sumô, mas temos uma outra proteína chamada sumo, e depois do sumo, há outras proteínas parecidas com a ubiquitina que funcionam de maneira parecida. São todas conjugadas, trabalham com o mesmo mecanismo. Mas eles pegam as proteínas e utilizam diferentes funções. Apenas a ubiquitina faz isso para degradação. A sumo faz para outras funções, e as outras também. E o sistema se expandiu de maneira bem grande. Mas vamos prosseguir e passar para a medicina. A medicina é muito importante neste contexto. Em primeiro lugar, por que esses sistemas estão ligados à medicina? Porque há doenças que são causadas por aberrações. Então, é uma intuição. Se você tem 2.000 proteínas, não pode ser que nenhuma doença é causada pela proteína. É uma coisa que nós depreendemos. Mas pensem sobre o mundo da medicina. É um mundo de números, de matemática, basicamente. E somos compostos de números. A nossa pressão arterial é um número, o nível de glicose é um número, tudo é um número para nós na medicina, certo? Então, as proteínas também precisam ser números. Elas têm que estar presentes na quantidade adequada. O número significa quantidade. Então, a hemoglobina tem que ser 15. O de 12 a 16. Se estiver abaixo disso, você tem anemia. Se estiver acima disso, o sangue se torna muito viscoso e coagula. Então, nós temos números. E nesse sistema, as proteínas... Aqui vocês podem ver a parte verde. Se a proteína for muito degradada, ela vai se tornar azul, vai estar abaixo do nível adequado. E as proteínas, se elas não forem degradadas, elas se transformam nessa parte verde aqui, ou vermelha, perdão. Então, as proteínas se comportam exatamente da forma como esperamos. Mas se a proteína se tornar azul ou vermelha, o que acontece? Se estiver muito degradada ou não, ou se estiver acumulando ou não. Então, vamos primeiro focar no câncer, porque o câncer mostra esse contexto. No câncer, eu volto para a história do freio do acelerador. Pensem sobre o freio. Quais são os freios dos tumores? Os freios dos tumores são proteínas que suprimem esse tumor.
A proteína mais estudada é a P53. É uma proteína que suprime um tumor, que é uma proteína de controle de qualidade. Ela verifica, ela vê que há uma danificação ao DNA, alguma coisa aconteceu na célula, e ela evita o ciclo celular e ela tenta reparar o dano. E se não consegue reparar o dano, ela mata a célula por meio da apoptose. Então, esse é o papel dessa proteína. É uma proteína muito boa. Nós não conseguimos agir sem essa proteína. Ela evita os danos, protege da radiação ou de qualquer outro dano que pode ocorrer ao nosso genoma. Aqui nós temos o vírus do papiloma humano causa câncer em mulheres, causa o câncer de colo de útero. O epitélio do colo do útero das mulheres causa câncer, e essa é uma outra história que gerou um prêmio Nobel. Então é uma grande descoberta como imunizar as mulheres, as meninas, na idade de 10 a 12 contra o HPV. Nós queremos imunizá-las para o resto da vida. Ainda não está claro o que o vírus está fazendo, o mecanismo do vírus. Se o vírus entra na célula e o vírus se comporta como um ladrão num banco. Se você quer roubar um banco, a primeira coisa que vai acontecer é alguém vai ligar um alarme. E você tem que achar como escapar se você não quer ser pego. E o vírus faz a mesma coisa. O vírus vê essa proteína e a ubiquitina, o sistema de ubiquitina, olha e não reconhece que está acontecendo alguma coisa errada. Ele vê o P53 e eles veem que uma proteína foi ligada a esse P53. Então, eles jogam, o sistema da ubiquitina joga fora o P53. E é exatamente isso que o vírus quer. Então, o vírus remove aquelas proteínas de controle de qualidade e transforma a célula depois disso. Então, é uma transformação de duas fases. Esse é um mecanismo por meio do qual o câncer pode ocorrer, degradando uma proteína boa. O outro mecanismo é por meio de fazer um upgrade, não degradar, mas fazer um upgrade numa proteína que faria a célula crescer sob controle. O que ocorre, pensem sobre o câncer de mama, que é causado pela mutação no receptor EGF. Se o receptor EGF, que geralmente permite a divisão celular, funciona excessivamente, ela se torna degradada e o sistema ubiquitino não consegue reconhecer por causa da mutação, começa a fazer um estímulo e isso ocorre do lado esquerdo. Então, você tem ou a degradação de uma proteína ou a subdegradação de uma proteína aceleradora. Isso pode levar ao câncer. Isso mostra como a degradação das proteínas pode estar envolvida na patogênese do câncer. Isso é importante, porque ocorre em vários outros tipos de câncer. Câncer de cólon, câncer de pâncreas, em vários tipos de câncer, no qual no sistema da ubiquitina ocorre uma degradação ou uma aceleração. E eu vou mostrar uma das drogas, um dos medicamentos. E esse primeiro caso aqui eu quero mostrar. Eu sei que eu tenho pouco tempo, então eu vou correr na apresentação. O primeiro medicamento que foi desenvolvido no início de 2000, é um inibidor de proteasoma, foi desenvolvido pela Millennium e depois foi licenciado para a Johnson & Johnson. É um inibidor da proteasoma. Então, leva à acumulação de proteínas. E eu vou mostrar como o mecanismo funciona. Esse aqui é um medicamento antigo, agora já um medicamento de nova geração que foi aprimorado. Vocês veem que é um derivativo e ele se liga à enzima e mata. A enzima fica inativa e o sistema da ubiquitina é desligado. E esse medicamento é muito eficaz para um tipo de leucemia.
uma leucemia do sistema imunológico, e quando essas células estão expandindo na medula, elas ocupam o espaço da medula, e é uma doença muito difícil de tratar, porque a medula não gera hemácias e o paciente fica anêmico, e daí o paciente também fica suscetível a infecções, então não tem plaquetas, o paciente também sangra, tem sangramento, e daí temos também impactos no rim, a insuficiência renal, a pressão sobre os ossos quebra os ossos, então o paciente sofre de fraturas. Uma das primeiras reclamações é essa. Então os pacientes vêm para a clínica e dizem: ai, doutor, eu tenho uma dor na coluna, e o médico envia para a fisioterapia, não ajuda, o paciente volta para o médico, e daí você vê um colapso nas vértebras. É uma história bem típica para esses pacientes, e o medicamento está matando essas células. E como é que ele faz isso? Essas células são uma fábrica de hemoglobina. Então, em qualquer tipo de fábrica, algumas proteínas estão saindo da linha de produção da fábrica. Então, se você vai para Detroit ou para a linha de produção da Toyota, você vê que de 200 carros, um tem um defeito. Esse carro é retirado da linha de produção para passar por algum reparo ou para ser descartado. A mesma coisa ocorre com as proteínas. As proteínas saem com erro, e nós não queremos as proteínas com erro, e nós degradamos. E essa célula é uma fábrica muito forte. É uma fábrica muito grande para a imunoglobulina. Então, vocês podem imaginar que, normalmente, essa célula faz 10 mil moléculas, mas essa aqui cria 1 milhão de moléculas. E 1% das moléculas saem com defeito. Então, se você faz 10 mil, 1% são 100. Mas se você faz 1 milhão de moléculas, 1% de 1 milhão é 10 mil. Então, a célula tem que lidar com essas moléculas defectivas. Mas você pode lidar com 100 ou com 10 mil moléculas com defeito. Mas se você inibe o sistema da ubiquitina, ela não consegue lidar com o excesso de moléculas. E a reação é uma resposta celular, é uma reação de estresse que mata a célula. Então, basicamente, estamos utilizando esse medicamento, não é uma quimioterapia. É um medicamento muito inteligente. Ela induz a morte celular ao acumular proteínas anormais no linfócito maligno. E agora nós temos uma nova geração desse medicamento com diferentes efeitos colaterais. Esse não é o único medicamento no mercado, há novos medicamentos que serão lançados. A talidomida é um medicamento que vai mudar a área como um todo, no que se refere ao tratamento de várias doenças degenerativas e cânceres que hoje em dia não podem ser tratados e que poderão ser no futuro. E eu vou concluir minha apresentação aqui com uma lição, eu diria, sobre a ciência e sobre o que está ocorrendo no mundo científico atualmente. No meu país, mas em muitos países, as pessoas estão sendo forçadas a fazer uma ciência prática para o mercado, para estudar o câncer, estudar a agricultura, para trabalhar com a ciência aplicada. Esse é um exemplo da ciência que começou com a curiosidade e identificar uma pergunta que não tinha resposta, que não focava em nenhuma doença ou em nenhum medicamento, mas ainda assim se tornou uma estrela na ciência moderna. E nós já temos uma indústria de milhões de dólares, a indústria farmacêutica, e vai se tornar cada vez maior. Então, esse é um exemplo de como a ciência está se comportando. A ciência, nós não sabemos os segredos da ciência, nós não sabemos o que está no horizonte. Nós estamos estudando alguma coisa e, se for importante, alguém vai reconhecer isso e acrescentar cada vez mais camadas a esse conhecimento. Se você quer direcionar a ciência, isso nunca vai funcionar. Eu comparo
com uma outra situação. Nós temos que ter uma atitude de amor, de cuidado. Não devemos esperar nada da natureza, porque não sabemos, simplesmente não sabemos o que está acontecendo na natureza. Então temos que largar, temos que permitir que os cientistas façam o seu trabalho e resultados bons são garantidos. Se dizemos às pessoas que elas devem fazer algo específico, se impomos um dever aos cientistas, isso não vai mais funcionar. Não vai funcionar porque precisamos de um equilíbrio entre as descobertas básicas e suas aplicações. Se todo mundo só trabalhar com a aplicação, não haverá descobertas básicas mais. E o mundo da inovação vai morrer gradualmente. Portanto, a única coisa que devemos fazer na ciência, devemos nos importar com a qualidade. O resto será feito pelos outros. Então, isso é um bom exemplo de ciência baseada em curiosidade apenas, sem foco em doenças ou em medicamentos. Nós queremos entender a patogênese das doenças, mas queremos resultados também. Temos que fazer ambas as coisas. Muito obrigada. Abriremos agora um momento para perguntas e respostas com a plateia. Para fazer a moderação desse momento, convidamos para retornar ao palco o diretor científico da Nobel Media, Sr. Adam Smith. So what's now? This is better. Okay. So we have time for questions, but Aaron, I don't think this is on. It is, okay. Since you mentioned the Velcade story at the end, right at the end, can you just in 1 minute tell people the story of your gift from the Israeli ambassador in 2004? Yeah, this was an interesting story. As I told you at the beginning, I'm a trained physician, but then I moved to do science, and it was not an easy decision, because medicine is not only important, but Medicina não é apenas importante, mas também é uma profissão muito atraente, né? Trabalha com as pessoas, famílias, tem muitos aspectos humanos muito interessantes. Mas eu decidi fazer o que eu faço e deixei isso para trás. Quando fui a Estocolmo em 2004 para a cerimônia do Nobel, sempre em dezembro, né? O prêmio é conferido sempre em dezembro, de acordo com a vontade, né, do Alfred Nobel, e há um feriado nessa época. E o embaixador israelense convidou vários outros embaixadores e fez uma pequena celebração, líderes da comunidade judia, enfim, uma festa privada em sua residência, e ele nos disse que tinha um presente, né, para nós, um presente. A minha esposa odeia, né, esses presentes, porque acaba ficando tudo acumulado nas prateleiras. Sempre que eu viajo, ela me avisa, não traga nada de volta. Mas, enfim, o presente era um ser humano, Oscar, um paciente que estava doente, morrendo de mieloma múltiplo. Estava praticamente no fim da vida. O padre já tinha sido chamado lá para a sua... Enfim, e os médicos ouviram falar do Velcade, ainda não aprovado pelo FDA, e eles então fizeram com
que o primeiro lote do medicamento chegasse à Suécia. Em 3 semanas ele estava andando. Saiu, levantou-se e foi incrível. Ele estava saudável, não estava nem anêmico. Ele apertou minha mão e ele veio nos agradecer por salvar sua vida, que é um outro exemplo. Nós não tivemos nada a ver com o desenvolvimento desse medicamento, mas mostra a cadeia da ciência. O cientista realiza uma etapa, outro cientista mais uma outra etapa, a coisa vai amadurecendo, vem as empresas, desenvolvem mais. Enfim, é um exemplo maravilhoso de como a ciência deve ser. E mesmo na universidade, e mesmo em uma ciência orientada exclusivamente pela curiosidade acadêmica, todo o dinheiro que vem para essa universidade vem do público, né? Vem da população. Né? Vocês são financiados por dinheiro público, assim como eu na minha universidade. Então, foi um exemplo muito emocionante da forma como a ciência deve ser feita. E também o fato de que a ciência é internacional. Para mim, eu moro num país vítima de guerras e lá no meio daquele mundo islâmico extremamente hostil a nós, realmente nós somos uma pequena vila no meio de uma selva, mas a ciência não tem limites. O medicamento que foi desenvolvido não pertence a mim, não tem nacionalidade, sexo, gênero, ideologia, limitação. É apenas um medicamento utilizado ao redor do mundo. E mesmo as pessoas que querem me matar hoje usam e se beneficiam desse medicamento. Então, a ciência é a melhor linguagem, é o idioma da paz. Se as pessoas falarem o idioma da ciência, as pessoas param de matar umas às outras, porque elas entenderão o benefício da ciência. Mas, infelizmente, é um sonho meio ingênuo no mundo de hoje, mas há muitas lições aí nessa história. Muito obrigada. Temos uma pergunta aqui. Este senhor aqui falará em português ou inglês? Posso tentar em inglês. Eu gostaria de perguntar qual é a melhor forma de acessar um grupo de pesquisa, na sua opinião. Por exemplo, na forma tradicional, nós consideramos que, com relação à produção e citação, nós podemos dizer que este é um bom grupo de pesquisa ou então é um grupo que precisa ser melhorado. Na sua opinião, essa avaliação tradicional como produção e citação, essa avaliação é boa ou você avalia outros resultados? Com relação à bibliometria, né? As citações, aquela coisa toda, né? Então, vamos imaginar que as pessoas vão avaliar o meu trabalho. Na época, as pessoas não me citassem, que ninguém financiasse e que eu tivesse que pedir um emprego em algum lugar e não houvesse citação, nada, porque as pessoas não acreditavam em mim. Teriam jogado fora um tesouro. Então, no fim das contas, sim, depois de muitos anos que você trabalha em uma área e ninguém te cita, alguma coisa está errada, né? Se você já passou 20 anos, né, naquela área e ninguém citou, não há nenhuma citação, talvez você esteja na área errada. Mas vamos tomar um cientista jovem, alguém que está iniciando algo novo, algo desafiador. A comunidade ainda não aceitou, mas você não dá a oportunidade de avaliar cientificamente. Mesmo assim, mesmo que ainda não tenha impacto, aí você pode perder grandes oportunidades. Então você tem que usar números até um certo ponto. Mas depois de um tempo, ao avaliar pessoas, nós temos que falar com elas, entender
para onde elas estão indo. A melhor forma de entender e avaliar as pessoas é falar com elas, entender a sua inteligência, o escopo do seu conhecimento, qual a sua orientação, como estão pensando, como querem abordar obstáculos, se estão preparando rotas alternativas se fracassarem. A única forma de avaliar é falando, conversando, mais do que olhando para números. Leva mais tempo, mais esforço, mas é a única forma de descobrir a verdade. Se você focar apenas nos números, você vai perder muita coisa. Eu tenho outra. No seu departamento, o senhor foi avaliado dessa forma? Falaram com o senhor ou o senhor trabalhou à sua maneira, independente da avaliação do seu departamento? Não, como você é avaliado? Como você é avaliado? Não, ninguém tem que me avaliar mais, por sorte. Eu já saí desse negócio, mas eu te falei, te contei da história aí com o meu nome, o problema aí com o meu nome, cartas de recomendação, né? Em Israel, bom, nós temos, no sistema americano, você tem amigos ou inimigos, então você pede que pessoas objetivas de fora enviem cartas de recomendação, aí um comitê examina a recomendação do outro comitê, nós temos 4 comitês, cada um independente. Eles nem falam uns com os outros. Então, parece um sistema razoável. Não é ideal, mas a produção acadêmica é submetida a esse mesmo sistema em Israel. Há uma senhora ali com o microfone, essa senhora está passando o microfone aí, né? Aproveita. Você falou de uma pesquisa que já leva 40 anos e você disse no início que identificou uma pergunta, enfim. Mas ao longo de 40 anos, o senhor respondeu uma pergunta aqui, uma pergunta ali, mas como que o senhor se mantém motivado? Como passar de uma pequena pergunta para outra? A motivação varia de uma pessoa a outra. Eu sou um aventureiro por natureza. Eu gosto de assumir riscos. Eu tentei convencer Adam a visitarmos uma favela no Rio, mas ele se recusou. Ele não gosta de riscos. Eu gosto de riscos. Eu vou deixar ele lá no hotel e eu vou visitar uma favela sozinho. Bom, agora sério, você quer fazer alguma coisa? A melhor forma é durante a formação, antes de se é você procurar pessoas boas para a sua formação, porque as pessoas boas, tipicamente, são pessoas que assumem riscos. As pessoas que são bem-sucedidas, normalmente são pessoas que assumiram riscos. Ontem em São Paulo, hoje de manhã, hoje, eu sempre recomendo aos jovens, depois do PhD, que saiam do país, mesmo um país grande como o Brasil. Em Israel é necessário, porque Israel é muito pequeno, mas se você for a uma instituição, Estados Unidos, Europa, MIT, se expor a uma nova cultura, novas pessoas, enfim, e ver como as pessoas estão fazendo descobertas, isso te imuniza contra a frustração, te ensina novas ferramentas. É uma parte da formação importante. Eu não diria que você tem que ser uma pessoa que assume riscos, mas assim, você tem que injetar um pouco de aventura nas suas veias, né? Porque se você só usa o caminho já pavimentado, você não chega a uma coisa nova. Também a ideia de passar 40 anos estudando uma coisa, como manter esse foco, como não se distrair quando aparece aquela outra coisa ali. É outra necessidade, ser focado. É claro que eu vou
eu vou trabalhar na ubiquitina para o resto da minha vida. Há 500 mil de citações, milhares de papers sobre o sistema, então, e medicamentos, etc. Então, se tornou um mundo em si mesmo, mas o foco é muito importante. Se o foco identifica as pessoas dizem, identificam você com a descoberta. Muitas pessoas têm pouco foco de atenção, né? Então, sofrem muita pressão, eles ficam se movendo para cá e para lá e você não consegue fazer diferença, você não consegue ter um impacto. Se você realmente quer uma grande realização, você tem que ter um foco muito forte. Mas é um conselho muito geral, porque às vezes a sua área se exaure, você tem que passar para outra coisa, né? É preciso adaptar às circunstâncias. Só temos tempo para mais uma pergunta. Alguém quer fazer a próxima pergunta? Não, você de novo? Tá bom, esta senhora aqui. Desculpa. Eu gosto do seu entusiasmo, é bom. Só posso ouvir com o microfone. Temos outro microfone? Já veio um aqui. Eu queria saber como você fez para formular sua pergunta. Qual foi o processo que você utilizou? E como identificou o seu problema? Que processo você utilizou? Foi o meu orientador que formulou a questão para mim. Então, ele me deu esse presente. Mas juntos nós aprimoramos o sistema e como lidar com o problema. Então foi um trabalho colaborativo. Eu era aluno. Isso mostra que os alunos não estão fadados ao insucesso. Então nós damos muita atenção à segunda geração. Então quando recebemos os 3 prêmios Nobel, o orientador teve um papel preponderante. Eu era um aluno de graduação, junto com o meu orientador, David Gross, e Wilczek era um aluno do David Gross. Então, os alunos, quando o comitê avalia que os alunos têm um papel importante e continuam a trabalhar no tema e contribuem para esse tema de maneira significativa, isso será levado em consideração. Então, o tema em si, eu gostava do tema. Eu fiz entrevista com vários orientadores em potencial, mas a questão em si foi formulada pelo Aaron, pelo meu orientador. Eu peço desculpas porque o nosso tempo acabou, é uma pena. Eu queria passar mais tempo com vocês, mas muito obrigada por participarem e por virem aqui hoje.